A você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, recebo um afetuoso abraço nesse momento da pastora Betinha, também da nossa equipe, com o Daniel e a Benedita. Agradecemos o seu olhar, o seu carinho, o seu acompanhamento e também dizer da nossa alegria de estarmos concluindo mais um livro, o livro aos Filipenses, um livro que está rodeado pelo cuidado, pelo carinho, pelo afeto do apóstolo Paulo, uma igreja que nasceu das suas viagens missionárias e também de todo o seu esforço evangelístico, o esforço pastoral e o esforço, sua ousadia em cumprir, em obedecer ao ID do Senhor Jesus, que nos mandou testemunharmos em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. O texto que nós temos hoje, a conclusão do livro, está em Filipenses capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 23, que diz assim: Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Como nós sabemos, Paulo escreveu essa carta cheia de afeto, de considerações. Mesmo longe, ele se faz presente, cuidando, orientando, ensinando. E ele então agora se despede de uma forma carinhosa, de uma forma generosa. E Epafrodito, que tinha vindo com os donativos, agora vai voltar levando a carta para a igreja. E nós temos então aqui que, ao pensar nos crentes reunidos para escutar a leitura de sua carta, Paulo saúda cada um dos santos em Cristo Jesus e envia saudações dos irmãos que se acham com ele. Há um destaque que Paulo faz que salta aos nossos olhos quando ele vai dizer no versículo 22, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A menção da casa de César nos faz amar esse versículo e somos tentados a imaginar quem faria parte desse grupo. Estaria Paulo se referindo aos soldados que o guardavam e que teriam sido convertidos por seu intermédio? Ou seriam os escravos e homens livres que trabalhavam no palácio? Abrangeria essa expressão alguns dos oficiais do governo romano? Não podemos saber ao certo a quem Paulo se refere. Os cristãos também conseguem entrar nos palácios dos reis. Isso sim é o que nos mostra a expressão destacada no fato que haviam sim convertidos no palácio de César. O evangelho não conhece fronteiras. Pode penetrar os muros mais fortes. Às vezes consegue deitar raízes entre os que querem exterminá-lo. É bem verdade que os portões do inferno nada podem contra a igreja do Senhor Jesus. Quero dar aqui uma paradinha para falar que Jesus deixou uma ordem. Ao ressuscitar, ele deixou uma ordem para a sua igreja, através dos seus discípulos, quando ele vai dizer em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, quando a palavra do nosso Deus declara
que a seguinte expressão: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui nós estamos então diante do fato que havia sim convertidos na casa de César. Com certeza aqueles que estavam a serviço do imperador, ou em Roma ou em Éfeso, que através do testemunho de Paulo teriam sido convertidos. Nós temos então essa firme convicção de que o evangelho sim estava ultrapassando as barreiras, estava alcançando os corações, estava mudando o coração daqueles que estavam em volta de Paulo, que brilhava no meio das trevas, no meio da escuridão. Como realmente o livro de Filipenses vai dar essa certeza de que nós devemos brilhar como estrelas no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual brilhamos como estrelas no universo. Paulo brilhou naquela situação em que ele se via preso, em cadeias, mas livre para continuar a obra do Senhor, para testemunhar da graça do Senhor e para levar adiante a missão que Deus lhe havia concedido através da sua conversão. Paulo então encerra a carta com sua saudação característica, a graça, que brilhou no primeiro parágrafo e se encontra também aqui no final. Da abundância do coração fala a boca. O coração de Paulo encheu-se e transbordou do maior tema de todos os tempos, a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, quando ele vai dizer isso nesse versículo 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Não é de admirar que essa preciosa verdade transborde em todos os canais da sua vida. Quero concluir então o áudio dessa manhã e também o livro sobre Filipenses que estivemos meditando tantos dias, tantos momentos. Eu quero então citar aqui uma declaração de um escritor, Paul Riess. Ele diz em seu comentário: a maior figura da humanidade acabou de escrever sua mais terna epístola. Sua obra de amor já terminou. O dia chegou ao fim. Paulo ainda traz cadeia nos pulsos. Ainda está sob a guarda de um soldado. Não importa. O espírito de Paulo está livre e sua mente se mantém lúcida. Seu coração está incandescente. Na manhã seguinte, Epafrodito iniciará sua viagem de volta para Filipos. E é com essa citação desse escritor que eu encerro então aqui o livro, emocionada por tudo que foi possível estudarmos, lermos, nos emocionarmos e também meditarmos e tomarmos decisões significativas para mudanças operosas na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões e também no desejo de testemunhar e de brilhar como estrela no meio da escuridão. Que Deus nos ajude, nos abençoe, como povo de Deus, como igreja do Senhor, a levar adiante essa palavra que traz vida e que traz certamente uma decisão na nossa vida de que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Essa foi a convicção de Paulo e também é a nossa para sempre. Amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E nós concluímos hoje o livro de Filipenses com alegria e com muito afeto. Que Deus nos ajude. Amém.